e o horário de votação. Leve uma caneta e um documento com foto. E não saia de casa sem máscara. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Encerra-se neste momento o horário eleitoral gratuito. Lei 9.504/97. Aqui para você. Olá, bom dia, tudo bem? Olha, para você que acompanha a TVC HD canal 13.1 e para você que está acompanhando também a Cultura FM em 106,5, eu tô aqui na Sertão hoje para trazer para você a dica da hora, aniversário da Sertão, tá? E quem ganhou o presente, é claro, é você que tá aí nos acompanhando, tanto pelo rádio quanto para TV. Ó, Rosildo, vem cá, vou mostrar. Ventilador com preço diferenciado você encontra aqui na Sertão. Ventilador de parede, dá uma olhada. Várias opções com preços incríveis para você economizar de verdade. Tem ventilador aqui, ó. Ventilador, mostra isso aqui, Rosildo. Mostra aqui, ó. 199 à vista ou em 10 de 19,90 você encontra aqui na Sertão. Bacana, né? Bom demais. Tá querendo ventilador de teto? Dá uma olhada nesse ventilador de teto aqui, ó. Olha, quantas opções. E detalhe, nós temos aqui, Rosildo. Mostra aqui, Rosildo. A partir de R$ 169,90. R$ 169,90. E ó, chega de passar calor, né, meu amigo? Não dá pra passar calor, não. Nesse tempinho aqui tá quente demais em Três Lagoas. Então a dica para você aproveitar, de verdade, economizar, é aqui na Sertão. E hoje é aniversário da Sertão. Se você tá querendo comprar materiais aí pra sua casa, tá construindo, tá reformando, a dica para você é aqui na Sertão. Vem cá, Rosildo, vamos, ó, dá uma olhadinha. Climatizador também. R$ 399 você encontra aqui na Sertão. Vem cá, e não para por aí não. Tem mais. Ferramentas para você que trabalha. Tem furadeira, parafusadeira. Você encontra aqui martelete, ó, esmeril, politriz. Você encontra tudo isso com a maior variedade e com condições e preços inacreditáveis. E tem mais. Até 10 vezes para você pagar. Até 10 pagamentos você faz aqui na Sertão. 10 vezes sem juros, tá? Rosildo, vem cá. Ar-condicionado. Chega de ficar sofrendo na sua casa por conta de calor. Dá uma olhada. Ar-condicionado inverter, 18 mil BTUs a grato, hein? 18 mil BTUs por R$ 3.190. Tem mais. Tem aqui. Quer um menor? Tem menor aqui também, ó. Dá uma olhada nesse aqui. 9 mil BTUs. 9 mil BTUs por apenas R$ 1.725. Ou você pode parcelar em 10 vezes também sem juros no seu cartão aqui na Sertão. Tem mais. Vamos falar agora sobre uma coisa que é muito bacana para o final de semana e que a gente sabe que você adora. E como não adorar, né? Piscina. Dá uma olhada aqui, ó. Você que tem criança na sua casa, olha que presente bacana para o Dia das Crianças. A boia inflável unicórnio por R$ 169. R$ 169. E para manutenção da sua piscina, cloro. Dá uma olhada aqui. Tem cloro também na Sertão. Você encontra aqui o cloro 10 quilos HTH. Por R$ 199. E tem mais, você ainda pode parcelar em até 10 vezes. 10 vezes sem juros no seu cartão aqui na Sertão. Ah, pintura, acabamento, piso, revestimento, você encontra tudo aqui na Sertão. Vem cá, Rosildo, vamos mostrar mais aqui. Tintas, você encontra aqui. Pisos e quadras, aqui também na Sertão você encontra. Ó, e não é qualquer marca não, viu, meu amigo? Aqui você encontra marca de qualidade na Sertão, tá? Marca de qualidade aqui na Sertão você encontra também. Ô, Rosildo, vem cá. Vamos mostrar agora pisos e revestimentos. Para você que está construindo, para você que está reformando. Dá uma olhada na variedade que a Sertão tem para você. Para deixar sua cozinha muito mais bonita. Você encontra tudo aqui na Sertão. Tudo na Sertão, hein? Aproveite demais o aniversário da Sertão. E correndo para Capitão Olinto Mancini, 2388. Fazer a festa também para transformar a sua casa. Seguinte... A Sertão hoje está aberta até 1 da tarde, então corra você também, vem aproveitar essas e muitas outras ofertas aqui da Sertão. Tá tudo certo? Tá tudo Sertão. E na sequência agora, na Cultura FM e na TVC HD, você fica com RCN Negócios e André Milton. Grande abraço. RCN Negócios.
Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento, às margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir, iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento, às margens do rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079. Construa sua felicidade aqui. Agricultor, aqui tem apoio para o seu agronegócio com o Plano Safra. Com nosso atendimento próximo e especializado, você pode fazer mais e crescer com a gente. Juntos vamos encontrar as melhores soluções para o custeio do ciclo produtivo das suas atividades agropecuárias, investir e inovar na sua capacidade de produção, ampliar suas atividades e reduzir custos, facilitar a conservação da sua produção para comercializar nas melhores condições de mercado, aprimorar a industrialização dos seus produtos, adquirindo maquinário, infraestrutura, insumos e muito mais. Os recursos já estão disponíveis para você aproveitar. Conte conosco e faça mais com o Plano Safra. Fale com o seu gerente. Sicredi, gente que coopera, cresce. Começa agora pela Cultura FM e TVC HD, RCN Negócios, com André Milton. Bom dia, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVC HD. Hoje recebemos aqui no estúdio o Ivan Carrato. Ivan, que é agrônomo, pecuarista e presidente do Sindicato Rural, já para terminar esse mandato tão bom, né, Ivan? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, doutor André Milton, por essa oportunidade de estar aqui. Agradeço ao Grupo RCN por me dar essa oportunidade. Sim, nos dias finais aí com o presidente do Sindicato Rural, que se encerra agora dia 31 de outubro de 2020. Que bom que deu tempo de eu trazer dentro do mandato ainda, Ivan. Obrigado. Ivan, bom, o Ivan, como sempre eu tenho dito aqui, é mais um empresário, mais um empreendedor que sai de casa cedo, aos 13 anos de idade, a convite do seu pai, né, Ivan? Você sai para estudar fora, completou o ensino médio no interior de São Paulo, depois você entrou para o Exército, terminando o Exército, você fez agronomia no Rio de Janeiro, mais ou menos, se eu não estou enganado, pelo que a gente bateu um papo, 10 anos depois, você volta para ajudar na propriedade da família. Como é que era a cabeça daquele jovem cheio de sonhos ao voltar naquela época? Eu saí de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, em 1977 e voltei em 89. Então foram realmente 12 anos fora de Três Lagoas, às expensas do meu pai completamente, do meu pai e da minha mãe, claro. E então, acreditando naquele jovem que tinha bastante vontade de poder trazer para Três Lagoas, sempre existiu o sonho de voltar para Três Lagoas e sim vir formado para cá para poder fazer e participar da dinâmica e o crescimento do nosso município. Ivan, sua família sempre incentivou, foi uma das mais incentivou a criação de uma usina de álcool, até porque era próxima à sua propriedade também e era parece que um sonho aí do seu pai. Mas vocês ficaram na mão daquela indústria ao ceder praticamente toda a área aí para que ela explorasse economicamente a área. Vocês também acho que plantaram uma cultura só. Esse foi um episódio que fez, e eu já ouvi você afirmar isso algumas vezes, que não se deve no campo colocar todos os ovos na mesma cesta, Ivan? Sim, houve uma oportunidade ainda com a existência do Proálcool, que era um programa do governo federal, para poder incentivar a expansão da cultura da cana-de-açúcar. Nós tínhamos naquela época uma crise do petróleo, mundialmente falando, petróleo batendo aí em altíssimos preços, inviabilizando algumas possibilidades de expansão. Nós temos aí a necessidade do petróleo para poder fazer exatamente expansão de movimentação de máquinas, equipamentos e tudo mais, alguns locais ainda com geração de energia. Então existiu o incentivo do Proálcool para poder fazer o álcool hidratado, que a gente conhece hoje. Foi um boom no Brasil, né? Exatamente. Muitas empresas tiveram essa possibilidade de financiamento. Então, não só dirigindo para o açúcar, como também para o etanol que a gente conhece hoje. Então, em 1980, houve esse convite por parte nossa propriedade fica no município de Aparecida do Taboado.
houve um convite de uma turma, alguns especialistas e alguns pecuaristas ainda na época, de poder formar a sociedade da Álcool Vale, Açúcar e Álcool que tem em Aparecida do Taboado. Então, sem dúvida, foi um sonho bastante grande, da qual a minha família, meu pai e minha mãe, plantaram áreas de cana-de-açúcar com plantio próprio. Um amigo bastante grande, o Sérgio Ribeiro Silva, também foi um participante desse plantio. E outras áreas que eram destinadas à pastagem foram cedidas ou arrendadas por terceiros, inclusive grupos econômicos, para exatamente fazer o plantio de cana-de-açúcar no abastecimento da própria Álcool Vale. Era uma empresa sólida, porém ela só tinha a indústria, ela não podia ter cana-de-açúcar. Então, da necessidade de aplicação financeira da própria indústria ser movimentada com o canavial, ela começou a plantar ela mesma e ela não tinha garantia para isso. Então a minha família se reuniu, na época papai e mamãe sempre que tomavam as decisões, e fizeram como entes garantidores da própria Álcool Vale. Eles chegaram a garantir a operação, então. Sim, várias operações foram garantidas pela família para poder ter aquela indústria. Inclusive o local onde a indústria está instalada, ela foi doada pelos meus pais. Então, sempre acreditando, nós da família, eu sou o caçula da família, e a gente sempre brincava que a Álcool Vale era a filha mais nova dos meus pais. Então, sempre com muita garra para poder ter a indústria que até hoje funciona lá em Aparecida do Taboado. Que maravilha, Ivan. Bom, Ivan, eu vou falar aqui, eu peguei algumas anotações, eu tenho 2 pecuárias. Uma pecuária antes dessa crise sanitária chinesa e da pandemia que a gente vive, e a outra dos últimos 25 anos. Eu vou falar da pecuária dos últimos 25 anos, tá? Alguns dados que eu já peguei aqui, eu vou pegar desde o início do Plano Real, julho de 94, e comparar com julho de 2019, tá? Em 94, precisavam de 17 bois para comprar um Gol 1000. Hoje a gente precisa de 25 bois, 8 bois a mais para comprar um Gol 1000. Um Gol 1000 não, um carro popular, né? Que é um Gol também. Em 94 a gente precisava de um boi. Com um boi a gente comprava 750 litros de gasolina. Hoje nós compramos 200 litros a menos, nós compramos 500 litros de gasolina. Eu precisava de 230 bois para comprar um apartamento de 3 dormitórios no Morumbi, perto do Parque Panambi. Peguei um anúncio lá de 94, peguei no mesmo parque um anúncio de 3 dormitórios, hoje eu preciso de 330 bois a mais, tá? Um boi pagava 6 funcionários, hoje ele paga 2. Considerando aí um funcionário ganhando um salário mínimo. Bom, mesmo com tudo isso, Ivan, você defende que a pecuária é uma atividade que ainda dá bastante segurança. Explica isso melhor pra gente. Interessante a sua pesquisa, eu acho muito importante que realmente essa preparação que você faz em todos os seus segmentos, né, essa vontade que você tem de poder exatamente estudar do que vai acontecer na sua vida. Eu vejo com uma segurança bastante grande sempre, da mesma forma que nós tivemos plantio de cana na nossa propriedade, sempre havia uma outra cultura, e essa cultura era a pecuária, tá? Ou a pecuária de cria, ou a pecuária de recria e engorda. Papai e minha mãe tinham sempre alguns parceiros para poder fazer engorda de bovinos, então sempre mantendo essa possibilidade. Nós temos um problema sério do clima. Então isso é dito. Então não falar que nós temos boi a todo momento, nós temos bezerro a todo momento, isso não é verdade. Então existe sim a necessidade de escalonamento, a necessidade de preparo, mas é uma fonte segura. E essa fonte segura sempre teve com a gente, com a grande maioria dos pecuaristas, sempre teve bastante presente na nossa cultura, na nossa vida. Essa perca considerável de renda, então muitos acham que o pecuarista é sempre abastado, é sempre com uma qualidade de vida acima. Isso não é a realidade. Então, mas ela dá uma segurança para o produtor. Isso é importante, para que você possa ter, em um momento de necessidade, alguma outra cultura que você possa desfazer dela e, a partir desse momento, você poder garantir as suas necessidades.
Quanto à necessidade de animais, da qual você se refere, a pecuária também, nesse período todo, passou por um processo bastante grande de tecnologia e inovação. Então, a melhoria de pastagem, a melhoria de genética, a melhoria de gestão, a melhoria na movimentação do rebanho, que a gente chama do manejo do rebanho. Então, tudo isso levou à diminuição também do período de venda, do período de abate. Então, essas necessidades que foram criadas durante o período, da qual ainda existia naquela época pastagem nativa, que hoje praticamente na nossa região não existe mais. Então, tudo isso foi tecnologia utilizada, da qual a precocidade do rebanho também nos levasse a uma possibilidade, sim, de manter uma qualidade de vida, de poder manter a atividade, sim, a atividade em si, como uma atividade legal, uma atividade bacana e bem remunerada. E sem falar que hoje também as famílias vivem da mesma renda, né? Então, além do poder de compra diminuir, eu tive filhos de segunda geração, terceira geração, que muitas vezes vivem da renda da mesma propriedade. Então, foi forçando, pelo que você está me falando, o pecuarista a trabalhar com uma escala maior, a ter uma tecnologia e produzir mais na mesma área. Talvez é isso, né, Ivan? Eu vejo aí, doutor, um grande problema que aconteceu nos imóveis rurais, que foi essa divisão sucessória, sem ter havido a preparação de vários dos filhos. Muitas famílias, né, que tinham a preparação para poder estar na atividade rural, não se prepararam efetivamente. Então eles começaram a dividir a renda, além de ter um achatamento da renda da pecuária, houve uma divisão de renda. Então são filhos que foram crescendo, são filhos que foram se casando e fazendo a divisão da mesma renda sem levar a efetiva tecnologia para aquela propriedade. Então os investimentos necessários e que toda propriedade rural precisa para poder se manter bastante bem, bastante rentável, ela precisa sim de investimentos de grande monta, né? Não são pequenos os recursos não, ela precisa de investimentos de grande monta e uma continuidade. Não adianta a gente falar que nós vamos investir hoje e nós vamos ter aí 10 anos, 20 anos de pastagem de boa qualidade. Isso não é verdade. Então nós temos sim que fazer uma correção, de fazer todo um trabalho de base do solo. O solo tem que ser muito bem preparado para isso. O capim na sua implantação também tem que ser muito bem preparado para isso. Nós fazemos a preparação de base e damos a continuidade. Com essa continuidade, você consegue fazer com que haja um incremento no levantamento da condição do gado que está lá em cima, um ganho de peso efetivo. Produz mais na mesma área. Exatamente, uma produção bastante maior, com um tempo mais curto e com investimentos que vão também ao longo dos anos diminuindo. Legal, então nós já falamos que o boi perdeu um pouco do seu poder de compra. Pecuarista, então, perdeu um pouco também da sua capacidade de investir na própria propriedade. E aí o resultado disso é que as pastagens começaram a se degradar, né? E aí criou-se um ambiente propício para um arrendamento, para uma cultura que já chegou há muito tempo no estado, que foi a silvicultura, as florestas plantadas. Esse foi o cenário ideal, além do clima, tudo, para que elas tivessem facilidade para arrendar terras, né? Como é que você assistiu o crescimento da silvicultura e como é que você vê esse cenário? Vou voltar a dizer o seguinte: na pastagem nós precisamos fazer a preparação de base e a continuidade nessa adubação, nessa correção de solo. Muitos dos proprietários não fizeram, como você disse, houve uma degradação das áreas de pastagem. Nós estamos passando aí por um problema bastante sério de clima, o próprio verão menos chuvoso, isso aí é preocupante para a gente. Então também não adianta a gente querer fazer adubação correção se não tiver o índice pluviométrico adequado no período correto. Então houve também esse fato na pecuária de corte. Mas quanto à entrada da silvicultura, nós sabíamos que isso ia acontecer no nosso município há mais de 40 anos. Na verdade, uns 50 anos aproximadamente. Desde a época da Escola Superior de Guerra, dizia-se que essa nossa região seria uma região com polo de silvicultura bastante intenso. Houve lá a entrada na época da UD, né? Houve a entrada por incentivos fiscais que existiam no crescimento do estado de São Paulo, principalmente.
Então houve incentivo para poder entrar no Mato Grosso do Sul, havendo e pegando esse incentivo federal, vamos dizer assim. Então já houve lá naquele primeiro momento a silvicultura, depois ela foi novamente dizimada, não se falava mais da silvicultura lá de 1980, 1990. Com a entrada dessas grandes empresas no nosso município, eu vou citar aí como pioneira a Cargill, né, que veio fazendo alguns investimentos necessários para que existisse a implantação da silvicultura aqui no nosso município para poder abastecer os seus fornos, e depois as duas grandes empresas, a International Paper, vamos botar lá atrás, que era a Champion, né, a Champion, Chanflora, e depois a Eldorado Brasil, Fibria, e depois agora a Suzano. Então eu vejo isso com muito bons olhos, a entrada de outra cultura no nosso município, mas sempre dizendo que o produtor, que o proprietário da terra não coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso é uma pecha que eu levo há bastante tempo, é uma teoria que eu tenho sempre, tá? Eu vou lembrar da nossa propriedade rural em Aparecida Taboada, da Fazenda Santa Inês, que sempre tivemos uma cultura diferente da cana-de-açúcar. Porque em qualquer momento de necessidade, você possa ter na sua mão algum outro produto que não seja a silvicultura. Por quê? Existiu a possibilidade do plantio da silvicultura. Hoje não tem mais. Praticamente todas as culturas, todas as áreas são em forma de arrendamento e algumas ainda em parceria. Mas o plantio isolado do produtor plantar eucalipto, muitos deles tiveram problema, estão tendo problema de comercialização e até desincentivaram ao plantio. Então você fica na mão de algumas empresas. Isso é desagradável para o produtor, para o dono do imóvel. Porque a partir do momento que você fica refém de uma parceria única ou de um arrendamento único, qualquer problema que possa ter em uma dessas empresas, problema financeiro mesmo, tá? Eu venho do setor sucroalcooleiro, que passou por problemas e passa por problemas. Várias empresas grandes também tiveram dificuldades na história do Brasil, né? Exatamente. Então isso é fato, tá? Então a China está em expansão, o país está em expansão, a Europa compra bem de uma empresa, a China compra muito bem de outra empresa, mas o que pode acontecer dentro da celulose em mercado futuro? Para nós ainda é muito recente isso, então nós temos que tomar muito cuidado. Bom, depois do intervalo nós vamos conversar um pouquinho então sobre os pontos positivos e negativos do arrendamento para a floresta plantada de eucalipto. Até daqui a pouco. RCN Negócios. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento, às margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir, iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento, às margens do rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. Começou a promoção Todo Mundo Pode Investir e Ganhar do Sicredi. Invista a partir de R$100 e concorra a um smartphone por semana, notebooks, uma caminhonete zerinho e a milhares de prêmios instantâneos. Fale com a gente e poupe pelo aplicativo do Sicredi. Estamos de volta com o nosso RCN Negócios, recebendo Ivan Carrato, presidente do Sindicato Rural. Bom, Ivan, a gente está falando do arrendamento. O arrendamento de eucalipto, ele tem seus pontos positivos, né? Eu listei alguns aqui. De início, pelo menos, há controvérsias, mas ele é mais rentável que a pecuária. E aí vou lembrar que eu estou falando daquela pecuária dos últimos 25 anos, não desse ano, tá? Existe uma segurança contra a oscilação de preços. Eu não tenho mais necessidade de ter um capital de giro, empréstimos para tocar a atividade, né? Também não preciso me preocupar com seca, incêndio, falta de chuva, né? Ou seja, eu tenho uma possibilidade de uma vida um pouco mais tranquila. Após você ter assistido toda a sua família com essa filosofia de ter diversificação, pelo menos alguma, né? Me fala dos pontos negativos
todo negócio tem. Quais são os pontos negativos de se arrendar propriedade para eucalipto? Falar de ponto negativo é sempre muito preocupante, porque às vezes quer falar que o Ivan está sendo contra alguma coisa. Em hipótese alguma, tá? De jeito nenhum. A perca de renda, essa é a principal fonte que eu cito para que você esteja numa única cultura. Então, de eu arrendar para o eucalipto, nós agropecuaristas, vamos tirar um pouquinho o agricultor dessa situação, vamos botar mais o pecuarista, ele não tem, a grande maioria, não vamos dizer que somos todos não, a grande maioria não tem a filosofia de guardar dinheiro. Tá? Falar que ele é aplicador financeiro, que ele constrói isso, constrói aquilo, é equívoco, isso não é realidade. Então, o que acontece quando você faz um arrendamento da qual você faz uma correção quase que nenhuma durante o ano? Então, o produtor rural, pelo hábito que ele tem de fazer a conta do imediatismo. Tá? Então, nós temos uma cultura, eu tenho uma pastagem da qual eu tiro tanto de rebanho por aquele hectare ou por aquele alqueire, e quando você vai para o eucalipto, inclusive o eucalipto, a receita do arrendamento em eucalipto é um parâmetro que a gente sempre usa para poder fazer a pecuária ou a cana-de-açúcar, para poder saber em que ponto eu só vou te interromper numa coisa para quem está em casa. Acho que o que o Ivan quis dizer é que os contratos de eucalipto são contratos a longo prazo, 14 anos ou 28 anos. E eles são corrigidos por um índice da inflação, que é o IPCA, que normalmente ele dá um percentual bem mais abaixo, né? Por exemplo, se não me engano, inflação desse mês, o IGPM deu quase 18%, o IPCA deu 3%. Acho que é essa perda do poder de renda que você está falando, é isso, Ivan? Exato, exatamente isso. O contrato de longo prazo, vou voltar um pouquinho na cana, nós temos na cana o Consecana. Tá? Então existe um conselho, como existe o Conselheite, algumas empresas fazem o conselho para que haja a correção e você tenha essa correção mensal, ou trimestral, semestral ou anual. Muito diferente do IPCA. Tá? Então, a consideração que existe da inflação real, não é a inflação essa que nós temos aí do governo, o que subiu de arroz, de açúcar, de gasolina, não só essa, mas a vida da gente. Tá? Nós que ainda temos filhos pequenos, a inflação desse pessoal é muito maior do que a gente imagina. Tá? Então, a escola que a gente pagava 100, paga 150, paga 200 e vai, a hora que você chega numa faculdade, que você tem que ter, às vezes, uma faculdade particular, que você vai para 3, 4, 5 mil reais, enquanto nesses mesmos 7 anos, a sua correção de eucalipto foi 3%, 4% ao ano. Tá? E às vezes pode ter inclusive, deflação. Então, a mesmo valor que você teve, você continua. E ainda mais no risco. Se você tem, por exemplo, um arrendamento para 14 anos, é tempo, é bastante tempo. Numa renovação, uma eventual renovação, você pode ter um prejuízo ainda maior da empresa que, como você está numa situação temerária, vamos dizer assim, nas mãos de uma empresa, ela pode chegar depois e falar assim, eu não quero mais a sua área, ou eu vou arrendar por um valor abaixo do que a gente minha próxima pergunta, então, eu vou dar esse exemplo, você já vai me responder. Eu dei um exemplo aqui que eu, André, não tenho, tá, gente? Mas eu, André, tô dando um exemplo que eu tenho uma fazenda a 160 quilômetros de uma fábrica. E eu sei que a meta das fábricas é arrendar áreas num raio cada vez mais próximo das fábricas, até 80 quilômetros mais ou menos de distância das fábricas, porque o transporte da madeira é muito caro, né? Daqui 14 anos, eu que estou a 160 da fábrica, eu vou ter 2 caminhos. Ou a fábrica vai me ligar e vai fazer uma proposta para reduzir o meu valor de arrendamento significativamente, ou ele vai falar que não me interessa mais pela minha área, né? Então, assim, ou eu vou receber muito menos do que eu recebo hoje, ou eu vou ter que vender a minha fazenda. Por quê? Porque eu não guardei dinheiro, diferente de todos os pecuaristas, eu não guardei dinheiro para reformar minha fazenda inteira, para comprar o gado todo de novo. Então, isso vai acontecer só comigo? Essa é a pergunta que eu vou te fazer, Ivan. Você, doutor André, como eu penso bastante longe, a sua fazenda de 160 alqueires, o senhor vai guardar o dinheiro, sim, vai ter a possibilidade de poder refazer o seu imóvel. Mas esse eu não guardei. Então, essa é a preocupação, ele não consegue mais fazer a recuperação, porque
quando você tem toda uma estrutura de uma propriedade rural, no sistema de água, no sistema de moradia, no sistema de manejo do gado, currais, depósitos, residências, então tudo isso, pastagens, corredores, existe grandes benfeitorias realizadas nos imóveis rurais que são todos eles desmanchados. Tá? Então isso é bastante preocupante, que para o produtor que não guardou esse dinheiro, ele fatalmente irá vender o seu imóvel. Porque 14 anos passa muito rapidamente, para quem tem para receber parece que demora demais, mas de repente... Isso tem acontecido, por exemplo, de alguns contratos que estão vencendo e eles têm baixado os valores ou devolvido área, tem acontecido? Tem acontecido sim, tá? Inclusive em locais próximos aqui, não vou te falar dos 160 quilômetros não, próximos sim, daqui do nosso município, próximo das empresas, a menos de 20 quilômetros, também fizeram esse mesmo trabalho depois de 14 anos. Então isso é fato, tá? Que as empresas, elas são também geridas por fundos de investimento e eles querem cada vez faturar, tá? Então isso aí são fundos internacionais, fundos nacionais que querem a receita. Então uma das fontes de receita é pagar menos. Tá? Então os insumos é natural para todo mundo, uma floresta de eucalipto ela também gera, tem a necessidade de grandes investimentos, mas esse retorno financeiro, se você for pagando arrendamento cada vez mais caro, vai ter problema sim, né, para a empresa. Então fica uma briga entre o proprietário e as empresas, mas com certeza absoluta quem perde normalmente vai ser o produtor, porque se ele não guardou o dinheiro, ele não consegue refazer o seu imóvel. O teu maior intuito aqui é alertar, né, que o arrendamento muitas vezes é realmente benéfico, mas o importante é que ele se prepare para eventual problema no futuro, é isso, né? Sim. O arrendamento, eu sou bastante favorável, continuo na cana-de-açúcar, eu sou bastante favorável, mas que seja mais um ponto na sua propriedade. Mais um, que pode ser até o maior deles, tá? A sua receita ser a maior delas na parte da sua receita mensal. Então eu dou todo o apoio para que isso aconteça, mas não coloque em forma nenhuma, não deixe o seu segmento ficar completamente abandonado, porque em uma necessidade que você puder ter, com certeza absoluta você vai desfazer do seu imóvel, coisa que a gente não queria e não quer definitivamente que isso aconteça. Tá vendo, Fernando? Guardar dinheiro, você que tem suas propriedades aí, guarda o seu arrendamento. Vamos lá, os produtores de várias outras culturas, eu tenho visto que eles se organizam ou em cooperativas, ou em associações, ou até mesmo sindicatos, para algumas coisas, para fazerem compra juntos, para negociarem suas vendas num grupo maior, né? Associação de produtores de cana, eu já atuei com algumas no estado de São Paulo, tem até balanças deles junto às balanças das próprias usinas, eles se organizam dessa forma. Desde que eu cheguei aqui, eu nunca vi isso na pecuária. Por que o pecuarista não é unido dessa forma, Ivan? É um sentimento bastante difícil que a gente tem de poder fazer. Eu, ainda estando como presidente do Sindicato Rural, tentei fazer com que houvesse uma harmonia dentro dos pecuaristas, tá? Principalmente na compra coletiva, e não consegui. Nós temos vários técnicos atuando como assistentes técnicos e gerenciais em parceria do Sindicato Rural com o Senar, e isso nós não conseguimos. Por mais que eu tenha insistido, eu criei planilhas de necessidade, planilha de frete, planilha de distanciamento, estrada de terra, estrada de pavimentada, para poder exatamente fazer o levantamento de preços, para que a gente pudesse colocar os insumos com valores mais adequados ao produtor rural, tanto pequeno quanto grande. Mas não sei se pela cultura de que tudo que se vai se fazer na pecuária existe uma necessidade, existe a intenção de que aquilo vai gerar receita para alguém vai levar uma comissão sobre isso. Não, de forma nenhuma. É apenas uma união de produtores que pode fazer uma compra coletiva, venda coletiva, que vai, sem dúvida nenhuma, agregar valor para cada produtor. Ninguém é diretamente concorrente de ninguém, né? Compra sal junto, poderia comprar fertilizante junto, poderia comprar arame junto, tanta coisa que poderia atuar em conjunto, né, Ivan? Eu não consigo enxergar isso na pecuária. Nós temos um exemplo do município de Corumbá, que tem o maior rebanho bovino do país. A compra de Corumbá de vacina anti-aftosa diretamente com a fábrica.
Então eles fizeram uma cooperativa tão grande que o preço da vacina anti-aftosa custa de 60% a 70% do que está no mercado. Então, se nós pensarmos aí num rebanho enorme como a economia que isso gera para o produtor é muito grande. Imagine isso você em todos os insumos, calcário, adubo, sal mineralizado, arame, etc. Ivan, você rodou o estado todo até pelo teu trabalho, né, dessa consultoria técnica, e eu acabo de te nomear o secretário de Desenvolvimento da Costa Leste. Né, você tem carta branca para lançar suas prioridades, tá? Quais são essas prioridades para a nossa região? Conversando com vários amigos, e a minha vontade de ficar em Três Lagoas sempre. Eu estou aqui há mais de 30 anos, voltei para Três Lagoas há mais de 30 anos e andei sim o estado inteiro. Na época eu tinha sido convidado, inclusive garoto, tá? 27 anos, 28 anos, eu tive com o pessoal que na época fazia o gerenciamento e as organizações do programa do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, que todo mundo conhece, e me deparei com uma pessoa que me perguntou o que eu sugeriria, nós estamos falando isso de 25 anos atrás, a infraestrutura, que nós ainda pecamos demais na infraestrutura. Eu ainda cito hoje, me aborrece bastante grande, você vem do estado de São Paulo, qual é a nossa grande ligação, o estado de São Paulo, que é o nosso grande consumidor, a maior população do Brasil está ali, né? Mas você vem uma pista dupla e você entra numa ponte que fizeram aqui em Três Lagoas, uma ponte arcaica, escondendo inclusive 2 pontos turísticos, que é a estrada de ferro e a usina hidrelétrica de cada lado. Então eu não consigo entender o que essa gestão estadual, não é unicamente essa, não, essas várias gestões estaduais fazem com o nosso município, com o nosso estado. Ele sempre foi estritamente agropecuário. Então, receitas enormes são conseguidas da agropecuária, quer seja pela cana-de-açúcar, quer seja pela agricultura fabulosa que nós temos de milho e soja, quer seja pela silvicultura, quer seja o gado daqui é fantástico, é o melhor rebanho que existe, tá? Então, é fantástico o que nós temos aqui e essas pessoas conseguem tirar quanto mais de nós em forma de impostos e não devolvem para os produtores em forma adequada. Então, eu vejo como a infraestrutura bastante arcaica. Nós temos a antiga NOB, hoje a ALL, né, abandonada, está completamente abandonada. Principalmente, então, você está já me dizendo na infraestrutura por parte de escoamento de produção e de pessoas. Rodovia, ferrovia. Exato, de chegada e saída, principalmente. Né? Quem que tem um rio Paraná do seu lado, um rio Sucuriú do seu lado, em ligação com o rio Tietê, para poder ir lá para cima, subindo o Rio Grande, né, em direção a Minas Gerais. Então, quem que tem isso? Três Lagoas. Tá? E o que está sendo feito por Três Lagoas? Três Lagoas é uma cidade rica de arrecadação e arrecada bastante com essas usinas, essas esmagadoras. Então existe uma arrecadação de impostos. E para onde é que está indo isso? Só na infraestrutura urbana? Três Lagoas está sendo maravilhosa, muito bem recapeada, muito bem cuidada, mas é a infraestrutura estadual necessária para a gente ter um melhor escoamento. Eu vou citar como exemplo 2 pontos, um do governo federal e um do governo estadual. O governo federal, o nosso contorno rodoviário, que eu tive que... vou dizer que eu e Ivan mesmo, né? Eu tive que ligar para alguns amigos para poder, de novo, solicitar o andamento do contorno rodoviário, que é de suma necessidade para o nosso município, tirando esses caminhões de grande peso de dentro do nosso município, tá? Colocando em um local adequado, facilitando para as empresas o escoamento da sua produção. Então isso seria muito viável, a baixo custo, que o quilômetro zero do contorno rodoviário está na BR-158, que liga Três Lagoas a Silvíria. Então nós temos ali a saída, já eu falo daquele trevo que nós temos da MS-320, que é o Alto Sucuriú. Então sairia ali o contorno rodoviário e ligaria a BR-262, que vai de Três Lagoas para Água Clara. Então encurtaria absurdamente
para quem vem de Silvíria e vai para Suzano, ou para quem vem de Brasilândia e Água Clara e vai para Eldorado. Você não teria essa necessidade de passar por todo o município aqui, sofrendo essa consequência de estacionamento, de avaria na pavimentação ou ainda nas estradas de terra que nós temos. Então, isso do governo federal. Eu fico constantemente ligando para o senhor Milton Marinho, né, porque é o nosso ponto do DENIT aqui, para que realmente exista essa vontade de poder fazer. Nós acreditamos que irá saiu, foi a adequação do projeto, a Cargill será muito bem beneficiada e essas duas outras empresas também bastante bem beneficiadas. E falando novamente da infraestrutura, a MS 320. A MS 320 é uma rodovia estadual que sai, que a gente conhece como Alto Sucuriú, que ela sai aqui da BR-158, naquele trevo para quem vai para o Rio Sucuriú, ali pela ponte do Sucuriú, ela sai daquela ponte e vai ligar a Camapuã. Tá? Então passa pela MS 377, que liga Água Clara a Inocência Paranaíba. Então ela sai ali, são 96, 98 quilômetros que faltam do asfaltamento, diminuindo absurdamente o custo de frete entre os centros produtores, Três Lagoas e os portos de Paranaguá e Porto Santos. Ou seja, o grande objetivo é pegar todo esse escoamento de produção na sua prioridade e melhorar para que isso ou não passe pela nossa cidade ou que tenha um custo menor, valorizando inclusive as nossas terras, né, Ivan? Sim, nós estamos vendo uma tendência bastante grande dos desenvolvimento do município indo para o lado do Rio Paraná. Tá? Condomínios sendo criados ali, tá? Isso começa a ter esse achatamento próximo às áreas de APP do Rio Paraná. E você me elegeu me nomeou como secretário. Tá? Eu preferia levar a cidade para o outro lado, para o lado norte ou oeste do nosso município. Então, essas grandes empresas que podem estar instaladas próximo ao contorno rodoviário, ela ficaria muito mais fácil acesso, com áreas mais baratas, inclusive, de poder fazer a aquisição e fazer os investimentos necessários para isso. Legal. Ivan, para a gente finalizar, no cenário nacional já se falava antes da pandemia em corte de gastos públicos. Passado isso, nós vamos ter uma grande lição de casa do governo, que é cortar os gastos públicos, ou pelo menos racionalizar. Isso pode respingar no produtor de forma rápida para nós, de alguma forma? Sim, pode muito. Nós temos hoje como um grande parceiro nacional, muitos são contra, muitos falam o que querem, mas nós temos o grande parceiro nacional, que é a China. A China tem uma população maior do mundo, lá competindo com a Índia, e eles passam necessidades. E eles tiveram um problema bastante grave. A preferência do chinês, daquela região, é o consumo de carne suína. Tá? Então a carne bovina lá para eles é um mercado novo. Então eles têm essa preferência da carne suína. E eles tiveram, a questão de 2 anos, a entrada da gripe suína africana, tá? Dizimando ou tendo que fazer o abate sanitário de uma população muito grande de suínos naquela região. E quem que vai abastecer a China? Quem que estava preparado para abastecer o mercado chinês? O brasileiro. Tá? Então nós temos aqui um investimento muito grande feito em carne suína, em carne de aves e em carne bovina, da qual nós temos esse escoamento. Porém, na volta dessa população suína na China, vai diminuir. Isso é natural que vai acontecer. E nos atuais patamares, com o altíssimo patamar de desemprego que está acontecendo no nosso país, se essa mercadoria ficar interna, vai respingar absurdamente, porque os insumos não caem de preço, os insumos que nós temos que dar para qualquer uma dessas produções é em dólar, tá? E quando você tem um achatamento em real do valor que você vai fazer a venda, você com certeza sofre a consequência, diminuindo bastante a receita da propriedade rural. Ivan, obrigado pela presença. Putz, a gente ficaria aqui mais um tempo batendo um papo gostoso. Obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho à frente do sindicato. E espero que a gente possa voltar a conversar novamente aqui nessa cadeira. Eu vou agradecer mais uma vez à ECN essa possibilidade. E só um último parágrafo que eu queria dizer, que o casamento entre esse atual governo federal com a dona Tereza Cristina, nossa ministra Tereza Cristina, e o senhor Paulo Guedes, verificou que o nosso país, ele é
estritamente agropecuário. Ele tem esse sentimento, essa pujança no nosso país. Então, essa ligação entre os dois exatamente mostrou para o mundo que nós tínhamos aí vários ministros da agricultura, então mostrou para o mundo da nossa pujança, da nossa necessidade. O Sindicato Rural, eu saio da presidência agora dia 31 de outubro, vou permanecer na diretoria, na atual diretoria, então ele está sempre aberto para qualquer pessoa que queira lá fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma parte de investimento, na parte de assistência técnica, nós estaremos lá, sem dúvida, de braços abertos. Muito obrigado. Obrigado. Nosso RCN Negócios fica por aqui. Sábado que vem eu te espero num novo encontro com mais um convidado às 11 horas ao vivo, 11h10 semana que vem. Obrigado, um abraço, até lá. Novidades estão na cultura. E os clássicos também. Ainda estou sentindo falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Cultura FM. Aqui tem tudo pra você. ZYL 716, canal 293. Cultura FM. Cultura 106,5. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.